CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para analisar alguns contextos, como esse da suspensão da licitação do material escolar, de novo, né, Bruno? A gente vem acompanhando a situação desse, não só de dentro do processo em si, quando o processo já está concluído, da demora para a chegada também, porque sempre tem um entrave aí no meio do caminho, né? A gente noticiou esse ano, chegando aí o segundo semestre, alunos sem esses kits, né, escolares. Bom dia para você, viu, Bruno? Bom dia, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, né? Eu vejo pela expressão feliz do Felipe pensando o seguinte, né? Se eu estou lendo o pensamento, estamos no mês de outubro, gente, o ano já acabou praticamente do ponto de vista, né, escolar. E a galera ainda não resolveu a situação a contento e por completo, né? Acho que a gente, se seguir nessa lógica, né, pessoal, é bom começar a fazer licitações, por exemplo, agora, para pensar se em 2030 o material escolar consegue chegar a tempo na escola, né? Isso. Eu acho que seria uma boa alternativa, né? Olha, ainda sendo bem otimista, tá? 2030. Acho que você tá sendo otimista demais. Tô sendo muito otimista, né, Felipe? Acho. Então, não dá, né? A gente obviamente tenta levar da melhor maneira possível o assunto, porque é gravíssimo, né, gente? É gravíssimo. Não pode ter essa quantidade de erro licitatório, não pode ter essa quantidade de perrengues nos projetos de modo geral, que é um bem que tem que ser entregue com prazo de validade, né? A gente sabe que, infelizmente, em se tratando de contratação com a administração pública, a dimensão de legislação, as empresas que pegam os contratos, sempre tem uma série de situações. Pode ser alvo de judicialização, há uma complexidade que é inerente ao processo, todos nós entendemos isso, e em tese é para poder garantir transparência, garantir a viabilidade, garantir que o melhor negócio está sendo feito. Mas cá entre nós, não dá para ser dessa forma, né? Não dá para ser desse jeito. Bruno, ainda para o nosso quintal aqui, falando da sessão de ontem da Câmara, foi marcada aí por votações que mexem de alguma forma no dia a dia da cidade, também por temas polêmicos e até aquilo que ficou de fora. Então, vou começar aqui trazendo sobre a legislação para concessão de alvarás. Né, uma medida que promete agilizar a abertura, a regularização de empresas, especialmente aquelas de pequeno e médio porte. A proposta aprovada é de modernizar as regras antigas, buscar reduzir a burocracia para empreendedores, o que é visto como um avanço no cenário de geração de emprego, né, e em relação à desburocratização. Só que não fica muito claro como serão fiscalizadas as fases de risco, né, se há um mecanismo forte para impedir fraudes, licenças concedidas naquela camaradagem, né, algo que precisa ser acompanhado também, né, pelos setores. Precisa ser muito bem acompanhado, Sandra, até para não virar moeda de barganha, como uma moeda informal, vamos dizer assim, nesses processos. Acho que esse é o drama maior, né? Vamos lembrar que lá atrás, muitos dos processos, eu vou dar um exemplo aqui, os ouvintes vão lembrar que lá atrás quando eu falo há décadas atrás, né, muitos dos processos, inclusive envolvendo concessões de terreno, envolviam às vezes negociatas que passavam pela mão do Poder Legislativo. Depois, com a modernização da legislação, isso foi deixando mais de lado e agora traz essa questão envolvendo a dimensão do alvará. Eu também sou a favor de questões relacionadas à desburocratização, por exemplo, para poder viabilizar, ser mais ágil, ser mais dinâmico, mas isso tem que vir acompanhado, como você muito bem destacou, Sandra, de um processo muito claro de como fiscalizar, do acompanhamento rigoroso para não dar margem depois para problemas futuros, né? Então já estamos antecipando aqui eventuais situações que podem dar muita dor de cabeça lá na frente. Outro destaque da noite também foi a aprovação do substituto que reconhece e regulamenta os direitos dos chamados animais comunitários, que a gente já vinha acompanhando, né, daqueles animais que vivem em espaços públicos, mas são cuidados aí pelos moradores, comerciantes, voluntários. Então, seria um texto criando as regras de proteção, né, dessa responsabilidade compartilhada, mas de outra forma também não está aí outro detalhamento, né, como os recursos públicos vão atuar para fiscalizar e para garantir esse cuidado, de modo a não interferir, de repente, na mobilidade urbana, na saúde pública, na segurança municipal. Que é outro drama, né? Porque hoje em dia a gente avançou muito com a questão da pauta animal, então há uma preocupação com o bem-estar,
principalmente, né? Até um princípio ético, vamos dizer assim, de que nós tenhamos responsabilidades por aqueles seres, né? De que não tem como sobreviver por si próprios, né? Então, portanto, até como uma atitude humana, né? A gente se aproxima para poder cuidar deles, né? Agora, isso também reflete, por outro lado, um problema, né, Sandra? Que é o fato de que, por que há tantos animais assim abandonados e como esses animais têm chegado a essa condição? Então, acho que lá atrás já teve uma falha anterior que aconteceu, que foi justamente entender como que esse bichinho acabou chegando naquele lugar e que lá atrás não foi acolhido, que lá atrás não teve uma fiscalização por parte do poder público, lá atrás não teve um outro tipo de direcionamento. Então, acho que é aquela história. Aprova-se o projeto, cria-se um projeto para resolver o problema, mas às vezes não foi na raiz efetiva do problema, porque a raiz efetiva do problema seria o quê? Não deveria ter tantos animais abandonados assim, né? Então, corre-se o risco de, obviamente, ter um projeto que é para mitigar um problema cuja raiz dele não vai ser resolvida. E aí você pode gerar um outro problema a longo prazo, que é aumentar essa quantidade de bichinhos nessa condição e não conseguir se fiscalizar, e inclusive isso poder... isso estourar em outras pontas, como por exemplo, que você muito bem citou, a questão da saúde pública, que também precisa ser vista, acompanhada, né, de perto. Então, eu acho que às vezes a gente precisa ir um pouco mais a fundo até nas discussões. E nem tudo avançou, viu? Outros projetos considerados, digamos, sensíveis ou que geram aí divergência entre os vereadores acabaram sendo retirados da pauta, como o do Vini Oliveira, que queria obrigar bares, restaurantes, adegas, distribuidores, estabelecimentos aí similares a manter em local visível o comprovante de origem das bebidas alcoólicas e comercializadas com aquele selo bebida segura, que revela aí, Bruno, talvez dificuldade da Câmara em construir um consenso, né, sobre temas que gerem algum impacto político, inclusive. E que em alguma forma já estão sendo discutidas em âmbito nacional ou estadual. Exato, porque agora todo mundo, agora que surgiu o bode na sala, vamos dizer assim, né, que o problema tá posto lá, todo mundo quer dar uma solução mágica para a história, né? Até agora vinha, né, ninguém discutindo, aí obviamente, depois que o problema explode, aí todo mundo quer ser protagonista nessa história toda. Eu acho que tem 2 pontos aí, gente, centrais, né? Vamos pensar de maneira objetiva. Um, para resolver o problema no curto prazo. Como a gente pode resolver esse problema no curto prazo? As universidades estão dando algumas pistas. Vocês devem ter acompanhado, isso deve ter sido noticiado, as pessoas estão vendo. O Canudo lá, por exemplo, que é a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu, que tem um custo baixo, que você bater no canudo lá na bebida, você consegue saber se tem algum tipo de metanol, enfim, algum tipo de adulteração ou não, né? A Unesp também desenvolveu um método, ou seja, aproxima da universidade e fala, para resolver no curto prazo, o que a gente pode fazer? Como a gente faz isso? Faz testagens, né, a partir de certas amostras, faz uma campanha de fiscalização intensa, tenta coibir de algum modo. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí cria-se, ou recria-se, ou começa a se levar a sério uma política nacional de fiscalização e de controle da qualidade da bebida, como tem que acontecer no caso do combustível, como tem que acontecer no caso dos produtos que são produtos, vamos dizer assim, como queijos, laticínios, o produto da indústria como um todo, que você tem lá o CIF que bate lá, carimbando, dizendo que aquilo é de procedência e de qualidade. Então, acho que você tem que pensar essas questões a nível nacional. Localmente, como você pode resolver? Eu penso que passa por essa dimensão de como pensar numa testagem a fim de garantir mais segurança para as pessoas, né? Eu acho que é por aí que a coisa deveria caminhar. Bruno, agora para o cenário nacional também chamou a atenção o lançamento pelo governo federal do Reforma Casa Brasil, que é um programa que oferece crédito com juros menores para quem precisa reformar, por exemplo, a casa. E a repórter Viviane Abreu explica lá direto de Brasília quem pode participar, como é que esse benefício vai funcionar. Vamos ouvir. Olá, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da CBN. O programa Reforma Casa Brasil foi lançado ontem aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. A promessa é oferecer financiamento com juros mais baixos para reformas, ampliações e melhorias na casa. Sabe aquele telhado que vive com goteira, o encanamento antigo ou aquela vontade de construir um quartinho a mais? O governo vai destinar 40 bilhões de reais para isso. 30 bilhões vêm do Fundo Social e a Caixa Econômica vai separar 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, tem que morar em área urbana, numa cidade com mais de 300 mil habitantes ou que pertença a uma região formada por várias cidades próximas que juntas somam esse mesmo tamanho de população.
O crédito é principalmente para residências, mas pode ser um imóvel de uso misto também. E as taxas de juros também variam conforme a renda. Olha só, a faixa 1 é para quem recebe até R$ 3.200 por mês e os juros começam em 1,17% ao mês. A faixa 2 para quem tem renda mensal de R$ 3.200,01 até R$ 9.600. Os juros são de 1,95% ao mês. Os empréstimos começam a partir de R$ 5.000 e podem ser pagos em até 5 anos. O valor da parcela não pode passar de 25% da renda da família e cada família só pode ter uma operação ativa por vez. Agora, para quem recebe mais que R$ 9.600, as condições vão ser estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. O financiamento pode ser a partir de R$ 30.000, com pagamento em até 15 anos. O valor da taxa de juros depende do valor do crédito. Esse dinheiro pode ser usado para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e o acompanhamento da obra. Governo e Caixa prometem que será uma operação fácil e tudo digital, e o pedido vai poder ser feito pelo site ou aplicativo da Caixa a partir do dia 3 de novembro. Volto com vocês no estúdio. Mais um agrado popular aí, né, Bruno? Que a gente precisa estar atento porque tem eleições no ano que vem, né? E a gente percebe aí o governo, depois do Minha Casa Minha Vida, atendendo também financiamentos favorecendo a classe média, aí agora essa questão da reforma e outras medidas que estão para serem anunciadas aí, né? Ah, tá no palanque, né, gente? A eleição já começou, né? Só não enxerga quem não quer, né? Tá no palanque, lançando aí medidas de impacto social, presidente da República. Nesse caso, é um setor que é um setor importante da economia brasileira, né, Sandra, Felipe e ouvintes? Por quê? Porque estimula diretamente a geração de emprego, porque as pessoas muitas querem arrumar sua casa, vai chegando no final do ano, o pessoal quer mexer, pintar, reformar, enfim, quer fazer as coisas acontecer, só que falta o cacau, como diz o popular, né? Falta a grana, e aí diante disso se tem justamente esse estímulo, esse incentivo a pagarem suaves prestações aí, como já disse, inclusive, né, na própria reportagem da Viviane Abreu, e isso poderia estimular vários setores, contratação de profissionais, pedreiros, enfim, consultores, né, pintores, enfim, enganadores e assim por diante, né? Então acho que o governo visa principalmente fazer esse agrado à classe média, que é o setor que nas últimas pesquisas mais tem sido resistente a uma avaliação positiva do governo federal e que obviamente o governo precisa, mirando de olho nas eleições, porque é o que tudo indica, o Lula está mais candidato, né, pré-candidato agora nesse momento do que nunca, né? Ficamos por aqui, Bruno, desejando aí uma excelente terça para você. Obrigado, queridos. Eu também desejo uma excelente terça para você, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Sigamos de olho. Vamos ver o que vai acontecer localmente e nacionalmente. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. No mundo dos investimentos...